Capítulo 46. Elizabeth ficou muito desapontada por não encontrar uma carta de Jenny em sua primeira chegada a Lambton. E esse desapontamento se renovou em cada uma das manhãs que então passara lá. Mas na terceira, sua aflição acabou e sua irmã foi absolvida, pois ela recebeu 2 cartas de uma vez, numa das quais havia indicação de que fora entregue errada em outro lugar. Elizabeth não se surpreendeu com isso, pois Jane havia escrito o endereço consideravelmente errado. Estavam se preparando para caminhar quando as cartas chegaram, e seus tios, deixando-a para apreciá-las em silêncio, partiram sozinhos. A carta extraviada foi lida primeiro. Fora escrita há 5 dias. O começo continha um relato de todas as pequenas festas e compromissos com tantas novidades quanto o campo poderia prover, mas a última metade, que estava datada de um dia depois e fora escrita em evidente agitação, dava informações mais importantes. Este era o conteúdo. Desde que escrevi acima, querida Lizzie, algo inesperado e sério ocorreu, mas temo alarmá-la. Esteja certa de que estamos todos bem. O que tenho a dizer se refere à pobre Lídia. Uma mensagem da parte do coronel Foster nos veio à meia-noite, logo após irmos todos para a cama, para nos informar que ela fugiu para a Escócia com um de seus oficiais. A bem da verdade, com Wickham. Imagine nossa surpresa. Para Kitty, porém, o fato não pareceu de todo inesperado. Estou muito triste. Uma união tão imprudente de ambos os lados, mas desejo o melhor e que o caráter dele tenha sido mal interpretado. Posso julgá-lo facilmente como impensado e indiscreto, mas esse passo, e que fiquemos alegres com isso, não indica nada de mal em seu coração. Sua escolha é, ao menos, desinteressada, pois deve saber que meu pai nada pode lhe dar. Nossa pobre mãe está terrivelmente magoada. Meu pai a suporta melhor. Como sou grata por não deixá-lo saber do que há entre ele. Devemos esquecer, fugiram na noite de sábado, pela meia-noite, como se supõe, mas não se sentiu a falta deles até a manhã de ontem, às 8. A mensagem foi despachada imediatamente. Minha cara Lizzie, devem ter passado a menos de 10 milhas de nós. Coronel Foster nos dá motivos para logo esperá-lo aqui. Lydia deixou um bilhete para a esposa dele, informando-a da intenção deles. Devo concluir, pois não posso ficar longe de minha pobre mãe. Temo que não seja capaz de compreender, mas dificilmente saberia o que escrever. Sem se permitir tempo para consolo e mal sabendo como que sentia, Elizabeth, ao terminar essa carta, ansiosamente agarrou a outra e, abrindo-a com extrema impaciência, leu o que se seguia. Ela fora escrita um dia depois do término da primeira. Neste instante, minha querida irmã já deve ter recebido minha apressada carta. Espero que esta possa ser mais inteligível, embora não marcada no tempo. Minha cabeça está tão desnorteada que não posso garantir coerência. Querida Lizzie, mal sei o que escrever, mas tenho mais notícias que não podem se atrasar. Imprudente como poderia ser o casamento entre Miss Wickham e nossa pobre Lídia. Estamos agora ansiosos para nos assegurar de que ela ocorreu, pois há motivos para temer que não for a Escócia. Coronel Foster veio ontem, tendo partido de Bristol no dia anterior, não muitas horas depois do mensageiro. Embora a curta carta de Lídia para a senhorita Foster deu-lhe a entender que iam para Gretna Green, algo foi subentendido por Danny, quando expressou sua crença de que Wickham nunca pretenderia ir lá ou mesmo se casar com Lydia, o que foi repetido ao coronel Foster. Ao se alarmar instantaneamente, partiu de B com a intenção de acompanhar seu trajeto.
Rastreou-os facilmente até Clapham, mas não adiante, pois ao adentrar o lugar, alugaram um coche e dispensaram o que os trouxeram de Epsom. Tudo o que se sabe depois é que foram vistos seguindo a estrada a Londres. Não sei o que pensar. Depois de fazer todas as perguntas possíveis do lado de Londres, Coronel Forster chegou a Hertfordshire, renovando-as ansiosamente em todas as estradas principais e nas estalagens em Burnet e Hertford. Sem qualquer sucesso, tais pessoas não foram vistas passando por lá. Com a mais bondosa das preocupações, veio a Longbourn e desabafou suas apreensões para nós de maneira bem crível a seu coração. Estou sinceramente entristecida por ele e por mim e por senhorita Forster, mas ninguém pode culpá-los. Nossa preocupação, minha querida Lizzie, é enorme. Meu pai e minha mãe esperam o pior, mas não posso pensar tão mal dele. Muitas circunstâncias podem se tornar mais convenientes a eles a se casar em segredo na cidade do que cumprir o plano inicial. E mesmo se pudesse ter tal desígnio contra uma jovem dos conhecimentos de Lídia, o que não é provável, posso supô-la tão perdida para tudo? Impossível. Entristeço-me, porém, ao saber que o Coronel Forster não está disposto a confiar no casamento deles. Meneou a cabeça quando expressei minhas esperanças e disse que temia que Wickham não fosse confiável. Minha pobre mãe está realmente doente e se mantém em seu quarto. Pudesse ela se esforçar, seria melhor, mas não devemos esperar por isso. E quanto ao meu pai, nunca o vi tão afetado na minha vida. A pobre Kitty tem raiva por ter ocultado o relacionamento, mas como era uma questão de confiança, não foi nada demais. Estou de fato feliz, querida Lizzie, que foi poupada de tais cenas angustiantes. Mas agora que o primeiro choque já dissipou, devo reconhecer que anseio pelo seu retorno. Não sou tão egoísta, porém, a ponto de pressionar por isso, se for inconveniente. Adeus. Pego em minha pena novamente para fazer o que acabei de dizer não faria, mas as circunstâncias são tais que não posso evitar de implorar seriamente que volte para cá tão rápido quanto possível. Conheço meus tios tão bem que não temo pedir isso, embora tenha algo mais a pedir ao primeiro. Meu pai estará ainda a Londres com o Coronel Forster imediatamente para tentar achá-la, o que pretende, tenho certeza, não o saber, mas sua preocupação excessiva não o permitirá executar medida alguma da melhor ou da mais segura maneira, e o Coronel Forster deverá estar em Brixton novamente amanhã à noite. Com tal exigência, a ajuda e os conselhos de meu tio serão tudo no mundo. Ele compreenderá imediatamente o que sinto e confio em sua bondade. Oh, onde está meu tio? Exclamou Elizabeth, lançando-se de sua cadeira assim que terminou de ler a carta, ansiosa para segui-lo sem perder um momento de tempo tão precioso. Mas assim que chegou à porta, esta foi aberta por um criado, e Miss Darcy apareceu. Seu rosto pálido e seus modos intempestivos o fizeram se assustar, e antes que pudesse se recuperar para falar, ela, em cuja mente qualquer ideia fora substituída pela situação de Lídia, apressadamente exclamou: desculpe-me, mas tenho de deixá-lo. Devo encontrar Sr. Gardiner neste instante, por assuntos que não podem esperar. Não tenho um minuto a perder. Bom Deus, qual é o problema? Exclamou ele, com mais comoção do que polidez. Então, se recompondo, não lhe deterei um minuto, mas deixe-me ou o criado ir atrás de Sr. Gardiner. Senhor e Sra. Gardiner, você não está bem o suficiente para poder ir sozinha. Elizabeth hesitou, mas seus joelhos tremiam e sentiu quão pouco seria ganho por ela tentar encontrá-los. Chamando o criado de volta, portanto, ela o incumbiu da tarefa, porém num tom tão acelerado que a fez quase incompreensível de trazer seu patrão e sua patroa para casa instantaneamente. Quando o criado saiu, ela se sentou, incapaz de se sustentar e parecendo tão miseravelmente disposta que foi impossível para Darcy deixá-la, ou evitar dizer, num tom de gentileza e comiseração: deixe-me chamar sua ama. Não há nada que possa tomar para lhe dar alívio imediato? Uma taça de vinho, devo lhe trazer uma? Você está muito mal. Não, eu lhe agradeço, ela respondeu, tentando se reanimar. Não há nada de errado comigo, estou muito bem, apenas incomodada com algumas terríveis notícias que acabei de receber de Longbourn.
Ela interrompeu em lágrimas enquanto aludia a isso e por alguns poucos minutos não pôde falar mais nada. Darcy, em infeliz suspense, apenas podia falar vagamente de sua preocupação e observá-la em compassivo silêncio. Por fim, ela falou novamente. Acabei de receber uma carta de Jenny, com essas terríveis notícias. Não pode ser escondido de ninguém. Minha irmã mais jovem deixou todas as suas amigas. Ela fugiu, se jogou ao poder de Miss Wickham. Fugiram junto de Brighton. Você o conhece muito bem para saber o resto. Ela não tem dinheiro, relações, nada que pode tentá-lo. Ela está perdida para sempre. Darcy fixou-se em espanto. Quando considero, ela acrescentou numa voz ainda mais agitada, que eu poderia ter evitado isso. Eu, que sabia quem ele era, mas expliquei apenas alguma parte do que soube, para minha própria família. Tivesse seu caráter sido conhecido, isto não teria acontecido. Mas é tudo muito tarde agora. Estou de fato triste, exclamou Darcy. Triste, chocado. Mas isto é certo, absolutamente certo? Oh, sim, partiram de Brighton juntos no domingo à noite e foram rastreados até perto de Londres, mas não além. Certamente não seguiram para a Escócia. E o que foi feito? O que se tentou para recuperá-la? Meu pai seguiu para Londres e Jenny escreveu para implorar a ajuda imediata de meu tio. E deveremos partir. Espero em meia hora, mas nada pode ser feito. Eu sei muito bem que nada pode ser feito. Como um homem desses opera? Como eles poderão ser descobertos? Eu não tenho a menor esperança. É horrível de todo jeito. Darcy meneou a cabeça em silenciosa concordância. Quando meus olhos foram abertos ao verdadeiro caráter dele. Oh, tivesse eu sabido o que deveria, o que teria ousado fazer, mas eu não sabia. Tive medo de fazer muito. Infeliz erro. Darcy não respondeu. Ele parecia mal ouvi-la e estava caminhando a esmo pelo recinto em rígida meditação, sua fronte contraída, seu ar sombrio. Elizabeth logo observou e compreendeu instantaneamente. Sua força estava decaindo. Tudo deveria decair sob tal prova de fraqueza familiar. Tal a certeza da mais profunda desgraça. Ela não poderia imaginar nem condenar, mas a crença de sua autoconquista nada trazia de consolo ao peito dela. Não provia nenhum alívio contra seu sofrimento. Era ao contrário, exatamente calculada para fazê-la compreender seus próprios desejos. E nunca ela sentira tão honestamente que poderia amá-lo como agora, quando todo o amor seria em vão. Mas em si, embora se intrometesse, não poderia absorvê-la. Lídia, a humilhação, a tristeza que estava a despejar sobre todos eles. Logo engoliu qualquer atenção para consigo, e cobrindo o rosto com um lenço, Elizabeth logo se perdeu para qualquer outra coisa. E depois de uma pausa de vários minutos, apenas foi trazida a realidade de sua situação pela voz de sua companhia, que, de uma maneira através da qual, embora soando como compaixão, também soava como repressão. Temo que esteja desejando há muito minha ausência, e nem tenho algo para apelar em justificativa de minha permanência, além de real, porém inútil, preocupação. Pediria aos céus que algo pudesse ser dito ou feito de minha parte que pudesse oferecer consolo a tal angústia, mas não irei atormentá-la com tais pedidos em vão, que podem parecer pedir de propósito pelos seus agradecimentos. Este desafortunado caso, temo, impedirá que minha irmã tenha o prazer de vê-la hoje em Pemberley. Oh, sim, seja gentil e se desculpe por nós para Miss Darcy. Diga que negócios urgentes nos chamam para casa imediatamente. Esconda a infeliz verdade o máximo possível. Sei que não ficará oculta por muito tempo. Ele prontamente lhe assegurou sua descrição. Novamente expressou sua mágoa pela agonia dela. Desejou uma mais feliz conclusão do que se tinha motivos para se esperar no momento. E deixando seus cumprimentos aos parentes dela, partiu com apenas um olhar sério e de adeus. Assim que ele deixou o cômodo, Elizabeth sentiu ser muito improvável que se encontrassem outra vez nos termos de cordialidade que tinham marcado seus muitos encontros em Derbyshire, e, enquanto relanceava em retrospectiva todo o relacionamento deles, tão cheio de contradições e mudanças, suspirou pela perversidade daqueles sentimentos que agora teriam promovido sua continuidade.
e anteriormente teria se felicitado com seu término. Se a gratidão e estima são boas fundações para o afeto, a mudança de sentimentos por parte de Elizabeth não seria nem improvável ou falha. Mas, se ao contrário, se a consideração, nascendo de tais fontes, for irracional ou artificial, em comparação ao que é tão frequentemente descrito como se erigindo na primeira conversa com seu objeto e mesmo antes que duas palavras fossem trocadas, nada poderia ser dito em sua defesa, exceto que havia concedido uma espécie de julgamento ao último método em sua inclinação por Wickham e que seu mau sucesso poderia, talvez, autorizá-la a buscar outro meio de relacionamento menos interessante. Seja como for, vira-o partir com arrependimento, e nesse imediato exemplo do que a infâmia de Lídia causaria, encontrou angústia adicional, enquanto refletia sobre aquele triste caso. Nunca, desde que lera a segunda carta de Jane, acalentara a esperança de Wickham se casar com ela. Ninguém, além de Jane, pensou, poderia se felicitar com tal expectativa. A surpresa era o menor de seus sentimentos nesse desenrolar. Embora o conteúdo da primeira carta permanecesse em sua mente, ela estava completamente surpresa, completamente atônita que Wickham se casasse com uma garota com quem era impossível fazer por dinheiro. E como Lídia pudesse sempre ter se ligado a ele parecia incompreensível, mas agora tudo era muito natural. Para tal vínculo como esse, ela poderia ter encantos suficientes, e embora não supusesse que Lídia deliberadamente se comprometesse com uma fuga sem a intenção de se casar, não tinha dificuldade em acreditar que nem a virtude nem o entendimento dela a preservariam de se tornar uma presa fácil. Ela nunca percebera, durante a permanência do regimento em Hertfordshire, que Lídia tinha alguma inclinação por ele, mas estava convencida que Lídia buscava apenas o encorajamento para se ligar a alguém. Às vezes, algum oficial fora o seu favorito, outras vezes outro, enquanto as suas atenções elevavam-se na opinião dela. As suas afeições flutuaram continuamente, mas nunca sem um objeto. As travessuras da negligência e a equivocada indulgência para com uma garota, como agudo ela agora o sentia. Estava ansiosa para estar em casa, escutar, ver, estar no local para compartilhar com Jenny as preocupações que agora recaíam inteiramente sobre ela. Numa família tão perturbada, um pai ausente, uma mãe incapaz de esforço e requerendo atenção contínua. E embora quase persuadida de que nada poderia ser feito por Lídia, a interferência de seu tio parecia de suma importância, e até que ele entrasse na sala, sua impaciência era forte. Sr. e Sra. Gardiner se apressaram de volta alarmados, supondo pelo relato do criado que a sobrinha caíra subitamente doente, mas, satisfazendo-os de imediato naquele assunto, ela ansiosamente lhes comunicou a causa do chamado, lendo em voz alta as duas cartas e se demorando no pós-escrito da última com trêmula energia. E embora Lídia nunca fosse a preferida deles, Sr. e Sra. Gardiner não puderam ficar senão profundamente aflitos. Nem Lídia apenas, mas todos estavam envolvidos naquilo. E, depois das primeiras exclamações de surpresa e de horror, Sr. Gardiner prometeu toda a ajuda em seu poder. Elizabeth, não esperando nada menos, agradeceu com lágrimas de gratidão, e os três, agindo sob um espírito, rapidamente arranjaram tudo a respeito da viagem. Deveriam partir o quanto possível, mas o que devemos fazer quanto a Pemberley, disse senhorita Gardiner. John nos disse que Sr. Darcy estava aqui quando ele saiu. É verdade? Sim. E eu lhe disse que não poderíamos manter o nosso compromisso. Tudo está arranjado. O que está arranjado? Repetiu a outra, enquanto corria para se arrumar no seu quarto. E eles estão em tais termos a ponto dela revelar a real verdade? Que eu sabia a quantas isso ela dava. Mas os desejos foram em vão, ou pelo menos apenas poderiam servir para entretê-la, na pressa e na confusão da hora seguinte. Tivesse Elizabeth liberdade para estar ociosa, ela teria permanecido
certa de que toda ocupação era impossível para alguém tão triste quanto ela mesma. Mas ela tinha sua porção de tarefas, assim como sua tia, e entre o restante havia bilhetes a serem escritos a todos os seus amigos em Lambton, com falsas desculpas pela súbita saída deles. Uma hora, porém, viu tudo ser concluído, e enquanto o Sr. Gardiner pagava as despesas da estalagem, nada restava a ser feito senão partir. E Elizabeth, depois de toda a tristeza da manhã, se encontrou num espaço de tempo mais curto do que poderia supor, sentada na carruagem e a caminho de Longbourn. Fim do capítulo 46.